Senhor, através da sua palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Como podem ver, eu não estou com voz muito boa. Não muito boa, muito ruim. Está muito ruim a minha voz. Está um pouquinho desafiador, mas eu prometo pregar, embora acho que não por muito tempo, mas vou expor a vocês aqui um texto bíblico para podermos dar abertura em termos de pregação à Semana Repare. Amém? Vamos à palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Amém? Pode retomar seu assento. Eu peço que você fique com a Bíblia aberta nesta carta, neste capítulo, e naqueles que nós vamos trabalhar nesta tarde. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor e também poder pregar a palavra de Deus. Obrigado ao Evangelista Madureira pelo convite e toda a sua equipe pela proposta de nos convidarem para poder falar nesse dia para os irmãos aqui na Semana Repare. Também agradeço a direção da igreja que nos permitiu vir aqui, e é uma alegria. É uma alegria porque esta igreja, ela é parte das igrejas que eu tenho contato desde muito cedo, porque eu cresci aqui no Cazenga, aqui na BCA. Na BCA não, lá na Vila da Mata, digamos assim. Então eu passei muito por aqui, cultuei muitas vezes aqui e também estudei aqui. E dizer que tem aqui nesta hora, neste culto, 3 pessoas que foram meus professores: Pastor Lourenço, Pastor Tito Serrote, Pastor Evangelista Madureira. Estudei aqui nos Moscas Brothers e na minha 5ª, 6ª e 7ª classe. Então essa igreja, ela tem alguma relação com a minha história. Então é muito bom estar aqui e poder cultuar e pregar a palavra de Deus. E também tenho aqui amigos, irmãos em Cristo, que sintam todos saudados em nome de Jesus. Amém? Eu sou Israel, sou casado com a Sandra, sou pai do William Seymour, de quem tenho muita saudade, porque faz um mês que não os vejo, mas creio que logo estarei voltando para poder estar com eles um pouquinho e matar as saudades. Orem por nós, em nome de Jesus. Então vamos à palavra. Queridos, a carta de Paulo aos Coríntios, assim como as demais cartas que Paulo escreveu, à exceção de uma ou outra, são todas cartas que Paulo está necessariamente resolvendo alguns problemas. Se não está resolvendo problemas graves, ele está, no mínimo, respondendo perguntas que lhe foi apresentada. E a carta de Coríntios, especificamente, é uma carta em que Paulo está repondo algumas verdades, porque esta igreja é uma igreja muito problemática. Quando você lê esta carta, você se depara, por exemplo, com uma realidade no capítulo 1, do quanto ela era uma igreja partidarizada. Alguns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Portanto, eles tinham ali seus pregadores, seus apóstolos ou ministros favoritos. Então tinha ali grupos. E por causa disso, também vemos um outro reflexo, que na ceia, por exemplo, eles ceiavam, mas era uma festa chamada festa ágape. E os que tinham dinheiro podiam levar comida na festa e não cuidavam de partilhar com os que não tinham condições. Essa igreja, ela é muito problemática nesse sentido também. Outra questão muito comum nela, quanto problema, por exemplo, é que ela é uma igreja carismaníaca. Carismaníaca é o termo técnico para uma igreja que os dons espirituais se tornaram o centro dela. Ela é muito problemática quanto os dons. Ela é bem pentecostal como nós somos, mas ela é muito bagunçada, não tem ordem. Então é uma igreja em que os dons espirituais estão presentes, mas eles agem de forma imatura quanto aos dons. É por isso
que dons espirituais não são sinônimo de maturidade espirituais. Por que espiritual? Porque muita gente tem o dom, mas é imaturo espiritualmente. Porque essa igreja, ela tem os dons, mas ela é faccionada, ela tem divisão, ela tem partidos, ela tem grupos, ela está totalmente partidarizada. E ainda assim, tem muitos dons. Porque os dons não significam maturidade. E Paulo, no capítulo 11, que é o capítulo que eu li, versículo 1, esse versículo é interessante. Por quê? Porque não tem como você ler o versículo 1 de Coríntios 11 e tentar associá-lo diretamente com o versículo 2, versículo 3, versículo 4, digamos, com os versículos desse capítulo. Porque esse versículo, ele não é o começo de uma construção nova, ou de um novo tema, ou de uma nova sessão. Paulo, no capítulo 11, versículo 1, não está começando um novo assunto. Na verdade, ele está consumando, concluindo um assunto. É por causa disso que talvez o versículo 1, talvez, com certeza, do capítulo 11 de Coríntios, não deveria estar no capítulo 11. Tinha de ser o versículo 34 do capítulo de número 10. Porque esta afirmação de Paulo, ela não é o começo de um novo tema ou de uma nova sessão da sua carta. Ele é o encerramento de uma sessão que Paulo começou. É por isso que o versículo 1 não tem nada a ver com o versículo 2 em diante. Porque do 2 em diante, Paulo fala de quê? De como as mulheres devem se apresentar na igreja. E então, para entender o versículo 1, nós temos que nos perguntar qual é a sessão que ele pertence. Ele está inserido em qual sessão? E a resposta é a sessão que começa no capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Paulo começa uma nova sessão na sua carta no capítulo 8, porque no capítulo 7 ele fala do quê? Do casamento. Já no 8 ele começa algo diferente do casamento e vai responder outras perguntas que os irmãos apresentaram. E quais são as perguntas que apresenta Paulo aqui que ele está respondendo? É a pergunta sobre os alimentos sacrificados, os alimentos que foram oferecidos nas festas pagãs, ou ainda, talvez alguém que foi convidado para uma casa de alguém que é pagão, se deveria ou não comer. É desse ponto que Paulo está trabalhando, que no capítulo 11, versículo 1, ele consuma, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vem outra pergunta: imitar o que de Paulo? Paulo é alguém que temos muita coisa para imitar, muitas coisas, digno de muita imitação. Mas imitar o que? Aqui nesse versículo, não pode ser imitar tudo de Paulo. Significa imitar aquilo que ele está construindo. E aqui está concluindo aquilo que ele vem apresentando. Do capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. Digamos, Paulo no capítulo 8, 9 e 10 apresentou algumas coisas que ele se inclui nelas. E então ele consuma. Assim como eu estou fazendo isso, façam também. E o que Paulo está fazendo? Veja o capítulo 8. No capítulo 8, ele começa dizendo: quanto à questão dos alimentos sacrificados, vocês dizem, ou então nós já conhecemos. E quando Paulo inclui ali no versículo 1 do capítulo 8, nós já conhecemos, não é uma palavra de Paulo. Ele está incluindo algo que os irmãos disseram na carta que mandaram para ele. Digamos, nesse assunto aqui, nós já conhecemos. Então Paulo vai rebater: não, vocês já conhecem? Se vocês acham que já conhecem, conhecem mal. Porque esse vosso conhecer, ou então o vosso dizer que já conhecemos, aponta para a arrogância, para a soberba. Portanto, esse conhecer, ele é enfadonho, ele mata. E por que mata? Vamos chegar lá. E Paulo continua. Depois que ele nos critica quanto ao conhecimento, chega no versículo 4. Ele agora entra no assunto a partir do que ele quer comunicar para o pessoal.
quanto a comer comida sacrificada aos ídolos, ele diz: nós sabemos que esses ídolos, na real, eles não existem. Eles são só imagem, mas não existem. Eles são falsos. E Paulo diz: nós sabemos que existe um só Deus e um só mediador, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, diz Paulo, não há problema nenhum que vocês comam. Isso aqui não vai vos fazer mal, porque o Deus ou o ídolo que sacrificaram, ele nem existe. Portanto, não tem como fazer mal a vocês. Aquilo que ele diz, aquilo que vocês comerem, não vai acrescentar nada. E também, se não comerem, não fará falta nenhuma. Digamos, indiferente, comer ou não comer. Só que Paulo vai continuar. E é interessante. O capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 são capítulos sobre conhecimento e ignorância. Os que conhecem e os que são ainda ignorantes com relação a algumas coisas. No mesmo capítulo 8, que ele diz que não há problema nenhum, porque nós já conhecemos. Ele diz, porém, tem aqueles que não conhecem. Tem aqueles que não conhecem o quê? Esta verdade. Não entenderam ainda esta verdade. Qual verdade? De que como os ídolos não têm nada, são falsos, e o Deus que temos é só um, então não fará mal algum. Eles não fará mal algum. Isso é o que? É a liberdade cristã. Vocês podem comer, vocês são livres. Mas tem alguns que não conhecem. E Paulo diz que eles que não conhecem são fracos. A consciência deles vai os matar. E se eles vos verem numa festa pagã, numa casa ímpia, comerem a comida que talvez foi sacrificada, eles vão fazer o quê? Vão ficar escandalizados. Paulo está dizendo, sabe o que é? Aqueles que já entenderam como é a coisa, podem comer e não há problema nenhum. Não é pecado. Porém, tem no nosso meio aqueles que ainda são fracos. Aqueles que a consciência deles ainda é fraca. E a pequena coisa, vos vendo, eles vão se escandalizar. E então ele termina o capítulo 8, no versículo 14, dizendo: por isso, se comer a carne, que eu sei que não é pecado, vai escandalizar o meu irmão, o que é que eu faço? Eu nunca mais como a carne. E o que é que Paulo está de fato ensinar aqui à igreja em Coríntio? Somos livres em Cristo. Isso aí não tem poder sobre nós. Comer aquilo não é pecado. Mas sabe de uma coisa? Quem já entendeu isso é tranquilo. Mas tem aqueles que são ainda que são fracos. E se vocês acharem que a vida cristã se resume a vocês, e como não é pecado, então eu faço como eu quero. Não é pecado, eu posso. Ele diz, não se resume só a vocês que entenderam. Tem aqueles que ele não entendeu ainda, ele ainda é fraco. Se ele tiver você a comer, ele vai ficar o quê? Escandalizado. Então Paulo está ensinando aos coríntios o que é? Que a verdadeira liberdade cristã não é sobre ser livre para fazer tudo como alguém que está centrado em si. A liberdade cristã, ela também passa por nos tornarmos escravos e presos um dos outros. É isso mesmo. Não é sobre eu entendi, acabou. Porque não se resume a individualismo. É sobre comunidade. É sobre nós. É sobre nosso. É sobre igreja. É sobre família, fraternidade. E portanto, não é apenas sobre eu sei, eu entendo, está correto, não tem pecado e por isso eu farei. É sobre dizer, eu sei que não é pecado. Mas o outro, já entendeu isso? Não. E Paulo continua no capítulo 9.
O que é que ele faz? Ele sai só da instrução como discurso. E ele se inclui no que ele está ensinando. E ele começa o capítulo 9 dizendo o quê? Não sou eu apóstolo. Não sou eu livre. Ele diz, se para os outros eu não sou apóstolo, pelo menos para vocês, coríntios, eu sou. Porque vocês são o selo do meu apostolado. E então o que ele vai dizer? Eu tenho direito de ser o quê? Sustentado por vocês. Vocês deveriam pagar-me salário. Eu também poderia e deveria fazer o quê? Levar uma irmã aonde? Nas viagens, como faz Pedro e os irmãos do Senhor e demais apóstolos. Eu também poderia não mais trabalhar com outro homem, que agora faz aqui o nome, que é Barnabé, fazendo tenda. Por quê? Porque eu também sou digno de ser sustentado por vós. E quando você lê o capítulo 9, Paulo vai dizer algo. Vocês acham que o agricultor não espera colher daquilo que ele planta? O boi não come de onde ele trabalha? Ele diz, mas o homem que é militar, é ele que paga as suas vestimentas, é ele que paga a sua boina, a sua roupa, o seu calçado, a sua comida. Não, é a milícia, é quem paga, é o exército. Ele diz, assim também eu sou digno, tenho direito de fazer o quê? De ser por vós sustentado. E ele recorre ao Antigo Testamento e diz, vocês não lembram que na lei os sacerdotes comiam do altar? E no versículo 14 do capítulo 9, ele encerra dizendo assim, assim também o Senhor ordenou que quem prega o Evangelho viva do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está ensinando o que é correto. Primeiro, o que é correto? Não é pecado comer. Não há problema nenhum. Segundo, eu tenho o direito de ser alimentado, sustentado. Mas aí vem o versículo de número 15 do capítulo 9 em diante. O que ele diz? Mas eu não me furtei desse meu direito. Não me apeguei a esse meu direito. E fiz o que? Decidi trabalhar. Decidi me dedicar, ainda que eu merecia e era digno e correto à luz do Senhor. Mas eu abri mão disso. E ele se compara a um atleta. E ele diz, o atleta faz o quê? O atleta é alguém que está correndo em prol de uma vitória, de um triunfo, de um troféu. E ele sendo alguém, veja lá o versículo de número 21. Que poderia muito bem comer a hora que ele quisesse, dormir quando quisesse, mas o que ele faz? Ele se abstém de uma série de coisas. Para quê? Para alcançar tal conquista. E Paulo diz, tal conquista é corruptível. E ele então diz, se o atleta que corre por algo que é corruptível, abre mão de uma série de coisas, eu estou correndo atrás de algo que é incorruptível e por isso posso também abrir mão de uma série de coisas. É isso, esse é o contexto de Paulo. No capítulo 10, ele diz, então não pensem apenas em vocês. Não pensem, não estejam centrados em vós. Pensem naquilo também que é um do outro. E ele diz no capítulo 10, versículos 30 em diante, o que é? É por isso que eu me fiz fraco para os fracos, judeu para os judeus, grego para os gregos. Não é que eu sou fraco, eu me fiz. Por que eu me fiz? Porque eu não sou mais daqueles que vivem apenas centrados em si, mas que entendem que precisam tocar os outros. É nesse contexto que Paulo então conclui seu argumento dizendo, sede meus imitadores, como eu sou. Imitar o quem, Paulo? Primeiro, imitar o esvaziamento em Paulo. Paulo ensina os irmãos em Coríntios que já entenderam que não há pecado a não ficarem na sua razão. Eu estou certo, eu estou correto, não é pecado, então farei como eu quiser, porque eu estou no meu direito.
E ele diz que se esvazia desse teu direito, porque não é apenas sobre você, tem ainda o teu irmão que está fraco. Portanto, andar com Deus, a vida cristã, o cristianismo, não se resume em mim. Não é sobre as coisas morrerem em mim. Eu entendi, eu compreendi, eu sei, eu posso fazer, porque não é pecado. E aí vem Paulo, é verdade, não é pecado. Mas ainda tem aquele que não entendeu isso. E daí? E daí é que eu não faço mais. Não é porque é pecado, é porque eu estou pensando em quem? No outro. É porque eu sei que à minha volta tem muita gente que ainda não entendeu o que eu entendi. E para poder vê-los também salvo, o que eu faço? Eu esqueço um pouquinho a minha razão, entre aspas. Eu deixo um pouquinho de nível, me faço fraco. Não é que eu sou fraco, eu sou daqueles que já entenderam. Mas para não perder aquele que ainda é fraco, eu deixo no nível do fraco. Para quê? Para que ele não se perca, para que ele não se afasta e se escandalize. O que Paulo está a dizer para nós é que a vida cristã não se resume a nós. E nós ouvimos com muita frequência, nos últimos tempos, você é o cara, você pode. E inflama o nosso eu, inflama o nosso ego, e nos tornamos individualistas. Mas Paulo está dizendo o que é, não é sobre você. É sobre também entender corretamente e não morrer em você, mas também olhar para o outro e dizer o que? Eu estou indo para o céu, eu estou indo para a eternidade, e enquanto eu for, eu levarei o máximo possível. Eu não viverei como quem entendeu e se importa apenas com a sua razão e o seu direito. Se preciso for, eu me prenderei para ver aqueles que ainda estão fracos, firmes e caminhando no Senhor até a eternidade. O que Paulo está dizendo é que às vezes nós teremos que entender que a liberdade em Cristo está preso a quem? Ao meu irmão. Está tão comprometido com o meu irmão que, se preciso for, até aquilo que não é pecado eu deixo de fazer. Deixo de fazer não é porque é pecado, deixo de fazer porque eu estou tão comprometido com Ele, com vê-lo firme no Senhor, com vê-lo bem no Senhor, que se aquilo poderá comprometer a fé dele, a caminhada dele, então eu faço o quê? Eu abro mão. Deixa eu dizer, é por causa disso que nós talvez sabemos que... Deixa eu falar. Prontos. Nós, biblicamente, talvez não tem um texto bíblico que diga, vixe, isso pode dar problema isso aqui, que tomar um copo de vinho é pecado. Talvez não temos. Talvez não temos, não tem mesmo. A Bíblia condena a embriaguez e condena o quê? O enfraquecer o teu. Por que então que se eu sei que não é pecado um copo, por que eu decidi não beber? Não é porque eu sei que não, se eu tomar vou ir no inferno. Não, eu já entendi. Mas tem ainda aquele meu irmão que ainda está aqui. Ele ainda está aqui, ainda está lá embaixo. Então, como não se resume a mim,
E como igreja eu devo estar comprometido, não só comigo e o meu entendimento, mas também com meu irmão. Então o que eu faço? Eu digo, olha, eu já entendi, mas eu vou ainda ficar aqui no nível dele e não vou fazer aquilo que eu sei que não é pecado, porque o meu desejo é que ele também te salva, é que ele também seja alcançado pelo Senhor. É por isso que esse negócio de que meu compromisso é com Deus, não entendeu nada. Compromisso com Deus é compromisso com o irmão. E esse compromisso não é só de discurso, é de se comprometer tanto ao ponto de que eu sei, poxa, comer naquela festa não é pecado. Paulo está falando, você está no direito de ir lá comer. Mas lembra, não é só você ir lá comer e acabou. Tem implicações. Tem quem? Tem o teu irmão, que se tiver sentado lá, comer lá, vai ficar o quê? Vai se escandalizar. Em outras palavras, é melhor ganhar o teu irmão do que ter razão. Abra mão da sua razão, abra mão da sua honra, abra mão do seu direito, abra mão do teu entendimento e diga, eu sei que eu estou com a razão, mas eu quero ganhá-lo, eu quero tocá-lo, eu quero influenciá-lo, eu quero abençoá-lo, eu quero servi-lo. Eu tenho direito. E agora Paulo vai gravar. Ele diz que não é pecado ir lá, mas se você escandalizar o teu irmão, você peca contra Cristo por causa do teu, pronto, virou pecado. Sabe o que é o que? Quando não é pecado, mas você fica centrado em você, você não entendeu que esse ato indica o que? Pecado. Ué, mas eu não falei nada contra Deus, não fiz nada. Você que acha. Por quê? Porque você influenciou o outro sem intenção. O que isso quer dizer? Você pensou em você. Você só pensou em você. Só pensou na tua lógica. Só pensou na liberdade. Só pensou em posso fazer, porque já sei que não é pecado. E aquele que não sabe. Então, o caminhar com Cristo é sobre esvaziamento. Por isso, esquece essa maluquice dos pastores coaches que fica, te inflama. É sobre se esvaziar. É sobre aprender a dizer, olha, eu tomei a minha cruz, eu estou seguindo, eu neguei a mim mesmo, a vida não é mais minha, a vida agora é do Cristo, e portanto aquilo que me norteia é o que? É aquilo que é o padrão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só que Paulo continua. Quando ele usa o exemplo do atleta, poderia se envolver com uma série de coisas. Mas o que ele faz? Ele abre mão de todas elas. E então ele diz, eu também abri mão de tudo isso. Só que Paulo diz no capítulo 9, o que é? Aquilo que leva o atleta a abrir mão de tudo que ele abre é incerto, porque só um vai ganhar. Quer dizer, ele vai se esforçar, ele vai renunciar a dormir tarde, vai renunciar a ficar comendo, vai renunciar a uma série de coisas, mas é incerto que ele vai ganhar aquele troféu. Além de ser incerto, é um troféu corrompível. E ele fala, puxa vida, se esses indivíduos, que o que eles vão ganhar não é certeza, abrem mão. É que eles vão ganhar, é corrompido, abrem mão. Eu vou ganhar algo que não se corrompe, algo muito maior. Como é que eu não vou abrir mão? E o muito maior aqui
é a coroa. Mas também tem 2 pontos. O meu irmão, como diz Paulo, veja o versículo de número 23, que eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que é ser participante dele? É contribuir com o quê? Com o Evangelho na vida do meu irmão. Eu sou participante do Evangelho quando faço o quê? Quando influencio alguém, quando toco alguém, quando ajudo alguém a fazer o quê? A ficar firme no Evangelho. Só que não é só por isso, é também pela recompensa, é também pela coroa, é também por aquilo que o Senhor vai fazer por nós. Então Paulo, depois de falar isso, ele diz: sede meus imitadores. Digamos, façam isso que eu estou fazendo aqui. Não era fraco, já entendia muito bem, mas me fiz fraco. Só que ele diz algo que é maravilhoso: me imitam, assim como eu imito. Eu não faço isso porque eu sou o cara, porque eu sou bom, porque eu sei. Eu não faço isso porque eu sou não. Eu estou só apenas seguindo um modelo. O que eu estou fazendo é apenas fazer o quê? Seguir os passos de alguém. E quem é este alguém? É Cristo. E a pergunta é: se Paulo diz que ele se esvazia, mas como assim ele se esvazia? E quer dizer que ele faz isso porque ele imitou Cristo. É Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6, quando ele diz que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em, que sendo Deus glorioso, majestoso em toda a sua glória, não se apegou a isso, mas fez o que é, se esvaziou. E ao se esvaziar, se fez homem. Ele deixa o que é, coisas, dimensões inexprimíveis que não tem como explicar, falar. Para quê? Para se colocar numa dimensão de humildade, de alguém esvaziado. E como homem virou o quê? Virou gente. E como gente foi o quê? Servo. E como servo, obediente até a morte. E morte de... Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? O que eu estou fazendo, falando, é apenas o reflexo daquilo que eu vi. Quem se encontra com Cristo, com a cruz, reflete a cruz. Quem segue os passos do Cristo, reflete o Cristo. E o que o Cristo fez? Quem é o Cristo? Cristo é o Deus crucificado. Cristo é o Deus que morre. Cristo é o eterno que se adapta ao tempo. Cristo é onipresente que se adapta ao espaço. Cristo é o imortal que morre. Cristo é o grandíssimo que pareceu pequeno. Cristo é o forte que se fez fraco. E o que Paulo diz aos Coríntios? Assim como Cristo, que era forte, se fez fraco, vocês também, ainda que sejam fortes, se façam fracos para tocar nos outros. É isso que Paulo está a dizer. O que eu estou fazendo é simplesmente refletindo o Cristo. Cristo também era forte, mas fez que desceu ao nível dos fracos. E na cruz falaram o quê? É bem fraco. Não era fraco. O forte se fez fraco. E Paulo quer que a gente imita isso em Cristo. Os fortes devem entender que nós somos uma família, uma comunidade. E os fortes precisam entender. Tem ainda muitos meninos, não entendeu ainda é muito fraquinho.
Se eles falar, eu lembro um tempo que a dificuldade que tínhamos de andar de calção era muito grande. E você fala, poxa, Israel, isso aqui é verdade. É que não é pecado andar de calção. Mas os meninos ainda, quando vinham assim, calção, eu ficava escandalizado. Então, já que ele escandaliza, vou colocar calça. Não é porque eu acho que é pecado ficar de calção. É que ele ainda está aqui, ainda está no calção, não pode. Então está aqui ainda. O que eu faço? Eu deixo até o nível dele. A minha mente já está aqui, mas eu ainda estou aqui na prática com ele. Até que eu consiga influenciar aos poucos. E ele chega no nível de compreensão. E quando chegar nesse nível, o que vai acontecer? Já seremos dois juntos de calção. Vamos andar juntos já de calção. Mas não é aquele que calção ele escandalizava. É que naquela época ele estava ainda ali. E nós lhe entendemos. Mas agora ele foi que? Discipulado, treinado, instruído. E agora já entendeu que colocar calção não é mais pecado. Então ele já está muito bem. Aleluia! No fundo, a mensagem é: Deus quer tocar os outros através de você. E se preciso for, se faz fraco com os fracos, se faz judeu com os judeus, se faz grego com os gregos. Não, eu não sou grego, nem sou judeu, nem sou fraco. Eu já entendi faz tempo. Mas eu tenho alguns fracos para tocar, alguns judeus para tocar, alguns gregos para tocar. Vai chegar o dia em que eu vou levar todos eles até o nível de maturidade de alguém que já entendeu, já compreendeu o que é caminhar com Cristo. Por isso, esvaziemos-nos. Caminhar com Cristo não é sobre entronização, é sobre crucificação. Os pregadores têm construído tronos para colocar os crentes, nos entronizam, mas nós somos chamados à crucificação, a morrer para nós mesmos, ao ponto de nos importarmos menos com o meu direito, com a minha razão, com o meu intelecto, com o meu saber, com o eu sou, porque eu estou comprometido com pessoas que estou dizendo, no que depender de mim, chegaremos juntos na nova Canaã. No que depender de mim, chegaremos juntos na eternidade. E a pergunta é: isso aqui aprenderam com quem? E a resposta é: não sabe ainda? Não. Com o Senhor, o Cristo, que sendo Deus se esvaziou, que sendo Rei se fez servo, que sendo eterno se limitou aqui ao tempo, que sendo imortal morreu, que sendo todo-poderoso me virou como fraco. Não importa mais como vão me ver, porque o meu pronome, o meu nome, o meu título, o meu prestígio não importa mais. Eu já morri para mim mesmo. Eu não vivo mais para mim, não vivo mais para minha satisfação. Eu vivo para a glória dele e tocarei os outros para a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo ordena, é um mandamento: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E vamos imitar o que, Paulo? Se esvazia. Se esvazia para quê? Para tocar os outros. Vamos imitar o que, Paulo? Renuncie. Renunciar por quem? Para quê? Entendendo que a recompensa é muito maior e vale a pena por causa daquilo que ele vai nos dar. Diz Paulo: ele vai nos coroar. Versículo 9, capítulo 9, versículos de número 24 e 25, 26 também. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado.
eu não estou apenas pregar para vocês, eu vivo isso. Eu reduzi o meu corpo à servidão. O indivíduo, o homem aqui está falando de liberdade e diz que ele é livre, mas se reduziu a quê? A servidão. Porque a liberdade no Cristo não é fazer o que eu quero, não é fazer do meu jeito. Um dos indícios de que somos livres no Cristo é nos tornarmos que? Servos das pessoas, ao ponto de abrir mão, se preciso for, daquilo que eu sei. Eu estou na razão, mas esquece a razão, porque eu quero ganhar o meu irmão. Foi isso que Paulo fez, que aprendeu com quem? Com o Mestre, com o Senhor. E ele convoca e nos convoca, assim como convocou os coríntios, a fazer o quê? A seguir os passos do Cristo. Sabe isso quer dizer o quê? O ser da igreja não é do teu jeito, não é da tua forma. Tem já um jeito estabelecido, tem já um padrão definido, tem já passos trilhados. E então, como? Qual é o padrão? É Cristo. Então não é do teu jeito, é do jeito de Cristo. E do jeito de Cristo qual é? Se esvazia. Não se vê como maior do que o outro. Não olhe para quem está embaixo de você como se fosse alguém desprezível. Desça ao nível dele. Se faça fraco. Você não é fraco, mas se faça fraco. Sabe, eu já oro 1 hora, mas eu tenho um irmão lá em casa que só ora ainda 30 minutos. Então não inventa, não quero já pegar ele e levar para 1 hora. Ora ainda 30 minutos com ele. Depois ora mais 35 minutos com ele. Depois ora 40 minutos. Ele vai achar que você é do nível dele, mas na verdade aquilo que ele está lutar para conseguir, meu Deus, chega a 30 minutos, não chega. Você fala, puxa, 30 minutos é muito pouco. Mas você está lá. Não é que você não consegue orar 1 hora, é que você entendeu. Não é sobre eu orar 1 hora, é sobre eu ajudar alguém a crescer em 30, em 40, em 50, em 1 hora, até ele se estabelecer na caminhada do Senhor. É por isso que não dá para ser desigrejado. Ah não, eu também sou igreja, não tenho igreja, fico na minha casa. É sobre entender que estamos caminhando juntos. E na caminhada nós devemos nos tratar uns aos outros, não pensando apenas em nós, mas nos doando uns para os outros. E algumas vezes abrir mão da minha razão, da minha vitória, da minha lógica, do que eu já entendi, simplesmente porque o meu desejo é ver as pessoas salvas no Senhor e firmes no Senhor. Por isso eu estou fazendo o que aprendi com Ele. Foi isso que Ele fez. Não se prendeu à glória, não se prendeu ao céu, não se prendeu a tudo que Ele era e é, para nos tocar. Ele se fez servo. Só que é interessante, Paulo não diz que termina com a renúncia. Paulo não diz que termina sendo esvaziado. Ele diz, eu abro mão de tudo, porque eu vou alcançar o quê? A coroa, que é garantido. Cristo também não termina com se esvaziou, foi servo, morreu e acabou. Termina com, mas Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim como Cristo, aqueles que estão seguindo suas pisaduras e se esvaziam e renunciam a ser de coisas, também não vão terminar a jornada apenas renunciando. Eles terminam a jornada como? Com coroa, com recompensa, com exaltação. E talvez Paulo expressa isso, que ele diz como coroa, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8.
você entregue a morte. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e coroa eu terei de justiça. Digamos, seremos recompensados. E a nossa recompensa não é como a dos lutadores, que é como chutar ao vento, que é incerto, que ele não tem certeza de que ele vai vencer. Aqueles que se esvaziam em Cristo, por amor a Cristo e por amor aos irmãos, eles podem ter uma certeza: no fim da jornada, a recompensa é garantida, a coroa é uma certeza, porque Ele vai nos galardar. Não pereceremos, não há nenhuma dúvida de que nós seremos recompensados. E a recompensa não pode ser corrompida, é eterna, é duradoura. Ninguém mexe, ninguém poderá roubar. É diante disso que Paulo está dizendo: me imitem como eu estou imitando a Cristo. Se esvazia de você mesmo, se esvazia da tua liberdade, se esvazia do teu direito. Se ele compromete alguém, abre a mão dele e abençoe alguém, e toque alguém, e influencie alguém, e ajuda alguém, até ele entender: não tem pecado em comer ali, é normal comer ali. Mas até que ele entenda isso, você precisará se esvaziar. E para que eu termine, é por isso que talvez um dos grandes pecados de alguns pregadores coaches é que eles dizem: não anda com aquele que não vai contribuir nada com você, anda com aquele que vai agregar muita coisa em você. Você tem que andar com quem vai te dar coisa boa, ou conhecimento, ou contatos. Se alguém está abaixo de você, não, anda com gente grande que vai agregar. Paulo aqui fala o contrário. O Cristo também fala o contrário. Pedro iria agregar quem em Cristo? Cristo é Deus. Aqueles meninos que estavam ali não tinham nada para agregar nele, ele é Deus. Agora, nós a mesma coisa. Você que já entendeu, já sabe, não diga: não, vou andar só com quem está acima de mim, porque não, tem que olhar também para aqueles que são pequenos e tentar influenciá-los, abençoá-los, ainda que isso implica em você perder algumas liberdades, porque eles ainda não entenderam algumas coisas. Mas é que você já entendeu também que não se resume a você, não é mais sobre você. E então, quando a gente diz que eu só ando com quem me influencia porque é maior do que eu, isso é egoísmo. Eu não ando com ele porque ele é gente, é porque ele vai me dar alguma coisa, vai agregar, vai me abençoar, vai me dar contatos. O caminho da escritura é inverso. É o forte fortaleça o fraco. Quem está em pé, levanta-o. Suportai-vos uns aos outros com paciência. A gente precisa aprender a suportar muito dos nossos, que ainda estão muito limitados. Eu só ando agora com os pregadores, não sei o que. Tem muita gente que nem pregar sabe ainda. Senta ainda com ele e fala você agora. E fala tudo errado, tá bom, fala mais. E vai lhe moldando, vai lhe lapidando, mas você vai ganhar o que é? Eu não vou ganhar nada de dinheiro, mas eu vou ganhar o meu irmão. Eu vou abençoar o meu irmão. Então, andemos com os pequenos também, andemos com os fracos também, andemos com os limitados também, e agreguemos na vida deles. E se preciso for, desçamos ao nível deles. Eu aprendi algo em psicopedagogia. Quando um adulto quer comunicar algo para uma criança,
Ele não pode esperar que a criança suba ao nível dele e o entenda. Ele tem que descer ao nível da criança e falar aqui no nível dela. Foi isso que Jesus fez. Desceu no nosso nível. E sabe, fez o quê? Nos levou para o nível dele. E o nível dele aqui não é de divindade, é de nova vida, é de vida santa, é de vida transformada. E ele nos chama para fazer isso também, para descer o nosso nível e segurar todos quantos for possível e os levar para um nível melhor e maior. Esse é o nosso Cristo. E é isso que ele nos chama a fazer. E é isso que Paulo está dizendo aos coríntios: me imitem, porque eu também imito a Cristo, abrindo mão dos meus direitos, abrindo mão de qualquer glória, abrindo mão da minha lógica e razão, para participar do Evangelho do Cristo, abençoando os outros, servindo os outros.